Salvação seria uma espécie de checklist, uma lista de tarefas a cumprir, ou é mais como uma jornada, uma caminhada para a vida toda? Olha, essa é uma daquelas perguntas que atravessa séculos de debate. A nossa proposta aqui é explorar a salvação não como uma série de passos isolados, mas como uma experiência única, viva e dinâmica. E isso já nos joga direto no centro da questão. A pergunta que muda tudo. Afinal, quem está no controle da salvação? É uma decisão puramente humana? Uma ação soberana de Deus? Ou alguma coisa no meio do caminho? E a tensão toda mora exatamente aqui, neste contraste. De um lado, a gente tem a ideia da graça soberana de Deus que é decisiva. Do outro, a noção de que as nossas escolhas e a nossa responsabilidade têm um peso real no processo. O grande desafio, claro, é como equilibrar essas duas verdades. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender a salvação, pelo menos segundo a perspectiva do teólogo Anthony Horkheimer, a gente precisa primeiro abraçar um paradoxo. E não é uma contradição. É o que ele chama de uma cooperação misteriosa. Aquele ponto onde a ação divina e a resposta humana se encontram de um jeito que, desafia uma explicação simples. E só para alinhar os termos, o nome técnico para esse campo de estudo é soteriologia. É basicamente a doutrina da salvação. É o estudo de como a obra redentora de Cristo é, na prática, aplicada na vida das pessoas pelo Espírito Santo. Essa passagem bíblica é simplesmente perfeita para ilustrar o paradoxo. Primeiro, ela diz: desenvolvam a vossa salvação. Parece que a responsabilidade é toda nossa, certo? Mas, logo em seguida, ela completa: porque Deus é quem efetua em vós. Ou seja, é 100% ação humana e, ao mesmo tempo, 100% obra de Deus. As duas verdades coexistem lado a lado. Ok, vamos para a segunda parte, o início milagroso da jornada. Como é que alguém entra nesse caminho? Se a salvação é uma jornada, qual é o ponto de partida? A resposta aqui revela porque, nesse modelo teológico, uma intervenção divina é vista como algo absolutamente essencial. Bem, o ponto de partida, de acordo com a teologia reformada, é um diagnóstico bem radical. A ideia é que a humanidade está, por natureza, morta em pecados. E o que isso quer dizer na prática? Que as pessoas são incapazes de, por si mesmas, iniciar o seu próprio resgate ou dar o primeiro passo em direção a Deus. E partindo dessa ideia de incapacidade, a teologia reformada fala em dois tipos de chamado. Pensemos no chamado geral como um convite aberto, um anúncio feito a todas as pessoas. Mas nem todo o mundo responde, por isso existiria também o chamado eficaz. Este seria a obra interna do Espírito Santo que soberanamente capacita uma pessoa a de facto aceitar esse convite com fé. E essa ação que torna o chamado eficaz tem um nome: regeneração. É vista como a obra inicial milagrosa do Espírito Santo, que literalmente traz alguém da morte espiritual para a vida espiritual. E é este ato, considerado puramente divino, que torna a própria fé algo possível. Terceira parte: percorrendo o caminho da fé. Bom, uma vez que a jornada começou, como é que ela se desenrola? É aqui que a visão de Horkheimer desafia aquela ideia de uma ordem de salvação muito rígida, quase como uma escada. Ele vai propor algo bem mais dinâmico. Ele defende que a salvação não deve ser encarada como uma sequência de degraus, sabe? Ou uma lista de verificação, onde se completa um passo para só então passar ao seguinte. Em vez de uma escada, a metáfora mais correta seria a de um caminho. A salvação seria um percurso feito de realidades que acontecem ao mesmo tempo, interagindo umas com as outras. Os diferentes aspectos não são degraus isolados, mas sim facetas de uma única e grandiosa obra da graça. E para entendermos isso melhor, vamos comparar duas realidades centrais nesse caminho, a justificação e a santificação. Pensem na justificação como um ato legal, um verdito que acontece num instante. A pessoa é declarada justa. Ponto. Já a santificação, essa é um processo moral, uma jornada para a vida toda, de ser feito justo progressivamente. E o ponto crucial é este: embora sejam distintas, elas andam sempre de mãos dadas. Não dá para ter uma sem a outra. Quarta parte. Se a salvação é uma jornada com tantas facetas, o que é que une tudo isso? Qual é o motor que impulsiona essa caminhada do começo ao fim? A resposta está num conceito que é absolutamente central:
E a resposta, segundo teólogos como John Murray, é o conceito de união com Cristo. Ele chegou a escrever que esta é a verdade central de toda a doutrina da salvação. Percebem? Não é só mais um aspecto, é o fundamento sobre o qual todos os outros se apoiam. Então, o que é essa união com Cristo? É este mistério central onde um crente é espiritualmente unido a Cristo de uma forma real. É por causa dessa união que toda a obra e os benefícios de Cristo se tornam eficazes para aquela pessoa. Como dizia Calvino, enquanto Cristo estiver fora de nós, tudo o que ele fez pela salvação de nada nos serve. E o alcance desta união é impressionante. Não é algo que acontece só agora. Ela tem as suas raízes na escolha eterna de Deus, antes da criação do mundo. É fundamentada na obra de Cristo na história. Torna-se real na nossa vida hoje pelo Espírito. E o seu alvo é a glória futura com Cristo. Ela conecta a eternidade passada com a eternidade futura. É incrível. Quinta e última parte, uma jornada garantida e crescente. Ok, se a salvação é uma jornada, como é que se pode ter a certeza de que vamos chegar ao destino? Isso nos leva à importantíssima questão da segurança na fé. A doutrina que lida com isso é da perseverança dos santos. A ideia central é que os verdadeiros crentes, por serem guardados e sustentados pelo poder de Deus, vão continuar na fé até ao fim. Em outras palavras, a chegada ao destino é garantida. E isso, de uma forma brilhante, nos traz de volta ao paradoxo do início. A perseverança tem dois lados inseparáveis. Por um lado, é a preservação de Deus. É Ele quem nos segura. Por outro, é a nossa responsabilidade. Nós devemos continuar ativamente na fé. Soberania divina e responsabilidade humana, juntas até ao final. Então, o ponto nevrálgico é este. A jornada é um caminho que deve ser percorrido ativamente, com esforço. No entanto, a garantia de que vamos chegar não está na nossa própria força, mas na fidelidade de Deus. É um chamado à ação, mas um chamado que descansa numa promessa segura. Então, para resumir a grande ideia, a salvação parece ser muito menos uma checklist a ser preenchida e muito mais uma jornada unificada, com múltiplas facetas, vivida em união com Cristo. E ficamos com uma pergunta final para reflexão: se o destino da jornada é garantido, o que dá o significado último ao nosso esforço ao longo do caminho? Talvez seja exatamente nesta tensão entre a promessa de Deus e a nossa participação que a vida de fé encontra todo o seu dinamismo.